Ok? Judá. Jesus veio e saiu. Irmãos, olha, tudo que a Bíblia está falando dizer é muito mais do que a gente pensa. Olha, irmão, tem coisa que acontece na nossa vida, mas não acontece porque Deus quis. Acontece porque Deus permitiu. Porque você quis e Deus permitiu. Vou explicar. Jacó amava quem? Raquel. Jacó trabalhou aproximadamente 14 anos por aquela mulher. Só que foi dada depois dos 7 anos a Jacó Lia. Só que precisamos entender que Lia era a bênção que Deus queria para a vida de Jacó e não Raquel. Pastor, como é que pode ser heresia? Não pode ser. Jacó amava Raquel. Jacó queria Raquel. Raquel era a bênção que Jacó queria. Porém, Lia era a bênção que Jacó precisava para cumprir o propósito de Deus. Judá era filho de Raquel ou de Lia? Judá era filho de Lia. Judá é o quarto filho de Lia. E Jesus veio da linhagem de Judá. Jesus veio através do filho de Lia, da aborrecida, daquela que Jacó não queria para o propósito. Meu Deus, glória. Então tem coisas que a gente quer. Não é que Deus quer nos dar. Então Raquel era a bênção que ele queria, mas Lia era a bênção que ele precisava para o propósito, para cumprir o propósito, tá certo? Glória a Deus. Então vamos lá. A humanidade de Cristo. Observe que Jesus tinha características de um ser humano. Observe que Jesus tinha vigor físico. A Bíblia diz que o menino Lucas, capítulo 2, versículo 52, e o menino crescido em graça, em sabedoria, em estatura diante de Deus e dos homens. Querido, Jesus tinha o mesmo desenvolvimento que você teve. Pastor, qual a diferença de Jesus homem para nós seres humanos? Jesus não tinha pecado, eu e você temos o germezinho, o DNA do pecado era em mim e você. O micróbiozinho está aí, rasgado da nossa natureza humana. Jesus não tinha, mas Jesus é homem, era homem igualmente a eu e você. Porque Jesus teve os mesmos desenvolvimentos do ser humano normal, teve, irmãos. Olha, Jesus comeu barro, ou não? Comeu, irmãos. Jesus brincou com lama. Aquele menino buchu judeu brincou com lama. Jesus fez caca na fralda, fez. É porque as pessoas anulam a humanidade de Jesus. Jesus era homem, ele viveu aqui como um homem. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Aleluia. Exatamente, alguém chegou para mim e disse: pastor, Jesus, ele foi tentado com a mulher? Foi sim. Como eu e você é tentado e vice-versa. Seja homem, seja mulher, irmãos. Mas ele não pecou. Aleluia. Glória a Deus. Deixa bem claro. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Só que surge um problema, porque a Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém. Pastor, mas a Bíblia diz agora que Deus tentou Jesus, que Jesus foi tentado, foi conduzido ao deserto para ser. Como é que pode? A expressão tentado ali em língua grega é perasmo. O que seria perasmo? É ser posto à prova. Não é tentação no sentido figurado da palavra para a gente ler, não, irmãos. É ser posto à prova. Professor, só tirar uma dúvida. Muitos dizem assim nessa passagem
que Jesus foi levado, arrebatado em espírito para o deserto, pelo Espírito, ao deserto para ser tentado, né? Para provar como ele estava preparado, né, de conhecimento, de tudo da sua vida, para estar preparado para o ministério, como ovelha provada. Mas outros dizem que Filipe seria arrebatado em espírito e o corpo ficou. Vê só como as pessoas dizem essa palavra, ser arrebatado em espírito, ou seja, desligado do corpo. Ou Jesus estava ali só no espírito. Existe um arrebatamento desse sentido. Desculpe atrapalhar, existe um arrebatamento desse sentido. Você está aí, exemplo, conduzir é ser levado, mas eu vou tirar essa dúvida aí. Existe um arrebatamento desse. Filipe, ele foi arrebatado em espírito, ele foi como se ele fosse transportado para outro lugar. Ele foi lá para outro lugar, foi mudar de um lugar para o outro. É totalmente diferente. Já existe um arrebatamento de sentido. Exemplo. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu estava certa-feira em casa para ajudar o varão para poder adaptar. Lógico, glória! Meu Deus! Fortalece o casamento. Para ajudar o vaso lá, recebe as coisas. Literalmente, a gente estava vivendo uma situação na igreja lá, no irmão estava muito enfermo. E eu estava aqui no estrado. Literalmente, eu vivia dentro do novo cenário, dentro do cemitério. Literalmente ali, dentro do cemitério. Eu estava lá melando, lá. Negócio de fração de segundos, todo o cenário mudou assim, literalmente, nunca teve isso comigo. Literalmente, tudo mudou e eu fui parado com a bucha novamente na mão. Aí eu fiquei literalmente, foi algo literal, e eu falava com as pessoas literalmente assim no velório, como se eu estivesse com vocês. De repente o cenário mudava e eu estava novamente aqui. Então aquilo ali não foi, ali foi um arrebatamento dele. Como aconteceu com Abraão e o rico lá, o rico, né? Abraão não estava ali, mas aquele ali já foi ele em espírito conversando com ele. Com o rico ali, né? Nesse caso em especial, posso me repetir? Vou dar uma breve saudação. Também. Mas nesse caso em especial, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito, mas não pelo Espírito de Deus. Ele foi guiado até o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi fisicamente até o deserto jejuar e ali ele foi os 40 dias tentado pelo diabo. Vou mostrar duas divergências. Tanto a matéria como ele estava 100% verdadeiramente homem, lá, né? Porque perguntam muito isso, se só foi o espírito e o corpo ficou, né? Eu disse, não pode assim. Ele estava lá. Agora o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu não sei como eu fui levado até o céu, aí nesse Se no corpo não sei, se no coração eu não sei. Aí foi uma outra situação. E se aí eu acredito que foi aí nessa, como aconteceu, ele foi trasladado. Agora nesse texto aí, nesse texto de Mateus, há uma grande divergência. Por quê? Vou explicar. Quando ele é conduzido para o deserto, o texto vai dizer que ele jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. O que foi oferecido a ele? Pão. Por quê? Porque toda tentação, ela visa suprir uma necessidade imediata. O diabo nunca vai oferecer aquilo que você não quer. Ele sempre vai oferecer o que você quer. Está com fome? Estou com pão. Existe uma divergência aí, por quê? Porque nesta parte dá a entender que foi no vício que eu acredito. Só que há um momento da tentação que o texto vai dizer que Jesus ele é levado ao pináculo do templo e é mostrado a ele todos os reinos da terra. Só que geograficamente, os estudiosos dizem que não tem nenhum lugar no mundo que você possa subir e possa ver todos os lugares da terra ao mesmo tempo. Aí nessa segunda fase, tudo nos leva a ter que ele é levado em espírito para o pináculo do templo. Amém. Pastor, teletransportado. Tremendo, porque aí vem o vale dos ossos secos. Quando o Senhor leva Ezequias em espírito, e ele vê todo o exército,
Emerson falou, como pode? Ele não contra todo o exército. Mas ele anda em todos o exército ali. Então tem momento que é espírito mesmo na visão. E outra coisa que a gente tem que entender, isso é interessante o que o pastor está falando, porque olha, irmãos, tem que separar o que é visão isso e o que é literal. Isso. Tem pessoas pregando esse texto de Ezequiel como se fosse algo literal. Não foi. Ele tem uma visão. Esta visão aponta para o cativeiro babilônico, para aqueles que estão lá no cativeiro, porque você vai ver no final do texto, no capítulo de número 37, que eles vão dizer que eles estavam ali sem esperança, como ossos sequíssimos. Então observe que o próprio Deus leva ele em espírito e faz uma pergunta: Filho do homem, porventura podem esses ossos reviver? Ora, tu sabe, Ezequiel é esperto.